Então, a gente está falando sobre diferentes interações ecológicas. A gente começou falando lá na aula retrasada sobre competição, a gente falou de competição dentro de uma mesma espécie, a gente já falou de competição interespecífica, então competição entre espécies. Eu até pedi para vocês fazerem um exercício citando exemplos de competição que são mais acirradas dentro de uma mesma espécie ou competição que são menos acirradas. E aí, hoje, a gente vai dar seguimento a falar de outro tipo de interação ecológica, que é a predação. O que é a predação? A predação, ela pode ser ou o consumo inteiro de um organismo ou só um pedacinho do organismo. Então, assim, para a gente ter predação, você não precisa ter um indivíduo comendo todo o outro. A gente pode ter predação quando um animal, por exemplo, come só um pedaço do outro, sabe? Deixa uma outra parte viva. Então, isso é importante vocês terem em mente. Ou a gente pode ter um animal predando outro animal ou uma planta, só um pedaço ou todo. E assim, essa interação, a gente fala que ela é uma interação positiva-negativa. Por quê? Porque você vai ter um indivíduo, sempre que a gente tem predação, a gente vai ter um organismo que é beneficiado e outro organismo que é prejudicado. Aqui eu coloquei duas imagens, a gente tem uma serpente que vai predar um passarinho, então a serpente vai ser beneficiada porque ela vai se alimentar, então ela vai conseguir nutriente. Só que esse passarinho vai ser prejudicado, né? A gente não sabe se ela vai comer todo ele ou não, mas o simples fato dele ser atacado vai ser negativo. E aqui na direita eu coloquei um passarinho predando um inseto. Nesse caso, esse passarinho come todo o inseto. Então, assim, o passarinho vai ser beneficiado, porque ele vai se alimentar. Ele tem comida para ele. Já o animal predado, esse inseto aqui que vai ser predado, não, ele vai morrer. Então, isso é ruim. Então, é por isso que a gente fala que a gente tem uma interação positiva e negativa. A maioria dos exemplos que eu vou dar hoje para vocês são exemplos de animais, um animal predando o outro. Porém, lembrem, a gente também pode ter predação de plantas, por exemplo. Então, a gente pode ter um animal predando uma planta, pode ter um animal. Quando a gente tem um animal que se alimenta de um fruto, por exemplo, e destrói a semente, a gente não tem uma coisa boa, porque isso pode ser considerado predação também. Vamos dar um exemplo aqui: psitacídio. Alguns psitacídeos, quando vão se alimentar, ele consome o fruto, mas eles destroem a semente. Então, isso pode ser considerado predação. Por quê? Foi bom para o psitacídeo, foi bom para o papagaio, por exemplo, que comeu o fruto, porém a semente foi destruída, a semente deixou de ser viável. E para a planta, o que importa é que a semente ela fosse dispersa e não destruída. Então, assim, lembra, a gente pode ter predação tanto de um animal predando o outro, quanto animais predando plantas, vegetais, enfim, diferentes tipos de organismo. Basta ser um organismo vivo, independente de reino, tá bom? Então, assim, eu tirei essa frase aqui do livro do Begon. O Begon fala o seguinte: que para a gente poder entender a estrutura das populações e de comunidade, a gente precisa entender a relação entre o consumidor e seus recursos alimentares, ou seja, entre o predador e a presa. Por que vocês acham que é importante a gente estudar a predação? Por que, Danilo? Eu acho que seria, no caso, entender melhor como se relaciona
interação dos predadores com as presas, para que não, eu acho que não sumam as presas, os predadores não consumam de forma exagerada e essas presas sumam do espaço. Sim, usando um equilíbrio, né? Isso. E tu, Denise? O que tu acha? Por que tu acha que é importante a gente estudar predação? Eu acho que é mais ou menos isso que o Danilo falou mesmo, que tem relação com a cadeia alimentar. Será? Então, justamente, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Por exemplo, se você. A gente precisa considerar que nem todos os organismos, eles são. O que é ser fotossintético? Vocês lembram o que é fazer fotossíntese? Quem faz fotossíntese? Árvores, plantas. Exato. As plantas, por exemplo, elas fazem fotossíntese, então elas não precisam ah, se alimentar de outros organismos, né? Porque elas conseguem gerar a própria energia. Só que no caso de animais, os animais não fazem fotossíntese. Então, eles correm o risco de serem comidos. E para a gente poder entender o meio, como que as populações estão estruturadas, como que as populações se mantêm viáveis, justamente como o Danilo falou, como ter um equilíbrio, como que é mantido esse equilíbrio na natureza entre presa e predador, por que os predadores não exterminam totalmente com uma população de presas? Para isso, a gente precisa entender a predação, a gente precisa estudar a predação. Então, na aula de hoje, eu vou falar de vários conceitos básicos, conceitos chaves, que vocês vão se deparar na literatura. E assim, para a gente poder, então, começar o processo de estudo de relação presa e predador, a primeira coisa que a gente precisa saber, ter claro na nossa mente, são os tipos de presa, os tipos de predador que a gente tem. Então, assim, a gente tem vários tipos, várias categorias de predadores. Eu vou começar com os carnívoros, que eles são os mais famosos, são os mais conhecidos. Vocês sabem dizer o que define um carnívoro? Denise ou Danilo? Desde que seja aqueles que se alimentam de outros animais, né? Só de carne, sei lá. Exatamente, tu deu o conceito certo. A definição mais ampla de carnívoro é todo animal que se alimenta de outro animal é considerado carnívoro. Então aqui eu coloquei alguns exemplos mais conhecidos, assim, mais aqui na Amazônia, de animais carnívoros, animais que se alimentam de outros animais. A gente tem, por exemplo, a onça, uma onça que vai predar o que? Paca, cutia, ela vai predar mutum. Mutum é uma ave grande. Então, a onça, ela preda diferentes outros animais, né? Tem sucuri também, que tem essa capacidade de consumir outros animais. Esse aqui, vocês sabem quem é? Na minha direita? Essa imagem mais à direita? Uma raposinha? Ou não? É uma raposinha, uma raposinha. A gente tem ela aqui no lavrado. Inclusive, começo do ano, uma raposinha dessas foi encontrada numa casa aqui em Boa Vista. Chamaram os bombeiros para resgatar. E ele também é considerado carnívoro, ele se alimenta de outros animais. Ele pode comer, por exemplo, ratinho, esses pequenos mamíferos, sabe? Mamíferos bem pequenos, cuíca. Esse é uma categoria, isso é um tipo de predador que a gente tem, né? Os carnívoros. Só que dentro dos carnívoros, a gente vai ter uma nova subdivisão. Por quê? Porque assim, dependendo do que a espécie come, eles chamam de um jeito diferente. Então,
Quando a gente quer se referir no geral um animal que come outro, a gente fala em carnívoro. Porém, como o carnívoro era muito geral, em carnívoro a gente poderia ter quem come peixe, quem come inseto, quem come um mamífero comendo outro mamífero. Então, assim, para ficar um pouco mais especificado, sabe? Para não ficar um conceito tão amplo, então os ecólogos começaram a propor alguns conceitos mais específicos, que aí você consegue bater, quando você olha o nome o tipo de predação, você consegue na hora distinguir o que o animal come, sem ser tão geral como carnívoro. Então, assim, o primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês são os insetívoros. Insetívoro é fácil, né? Insetívoro é quem come inseto. Insetos tem inclusive um erro aí, que assim, a gente fala insetívoro, só que, por exemplo, animais que comem aranhas, que comem carrapatos, também são considerados insetívoros. Aranha e carrapato são insetos? Não, são aracnídeos. Pois é, só que acaba que dentro dos insetívoros é considerado também animal que come qualquer outro invertebrado, sabe? Então eu acho até engraçado esse conceito. Insetívoro come inseto, come aracnídeos. Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês. Existem muitos animais que comem outros, que comem inseto. Vocês sabem por que tem tanto animal que come inseto e aracnídeo? O que os artrópodes têm de especial? Eles têm muita proteína. Então, eles são considerados muito proteicos. Então, embora a muda, o exoesqueleto deles seja de carboidrato, dos insetos em especial, seja de carboidrato, esses artrópodes, eles têm muita proteína, então eles são importantes na dieta de quem os come. Insetívoro é um tipo, então insetívoro come artrópodes e afins. Segunda categoria que a gente tem dentro dos carnívoros são os piscívoros. Piscívoros são todos aqueles animais que comem peixes, eles comem predominantemente peixes. Uma coisa importante que eu não falei. Prof, um animal ele come 80% peixe, do tempo ele come peixe, mas ele come fruto também. Ainda assim ele é piscívoro? Como que funciona essa classificação? Para poder enquadrar um animal em uma dada categoria, considerar eles um tipo de predador específico, em geral considera-se que eles têm que comer pelo menos 75% da dieta tem que ser composta por aquele alimento que vai dar um nome para tipo de predação. Então, por exemplo, um piscívoro tem que comer 75% da dieta tem que ser composta de peixe. Ele pode comer artrópodes, ele pode comer frutos, mas a maioria da dieta dele é composta por peixe. Mesma coisa em insetívoro. Insetívoros, por exemplo, na época que não tem épocas que não tem tantos artrópodes disponíveis, eles podem comer frutos também. Mas maior parte da dieta dele é composta por artrópodes. Aqui eu vou colocar um videozinho para vocês, só para ficar um pouco mais dinâmico, porque eu acho sensacional. A gente vai ter um martim pescador predando um peixe, se alimentando de um peixe. A legenda é em espanhol, mas não se importem com a dublagem, tá? O que importa é o vídeo só. Eu quero que vocês prestem atenção no vídeo. Un martín pescador al acecho se percata de su presa.
técnica para evitar que su alimento no se revuelva en su estómago. Golpearle. El martín pescador no persigue a sus víctimas bajo el agua. Cuenta con su rapidez y con el efecto sorpresa para capturar los peces. Para el consumo propio, el martín pescador engulle al pescado primero por la cabeza. Pero si invierte el sentido, es que está destinado a su polluelo que le espera al fondo de un nido excavado en un talud arenoso. Vocês conhecem esse passarinho? Essa ave, na verdade. Vocês já viram o martim pescador no... Ele fica em beira de rio, basicamente. Beira de rio, beira de açude, beira de lago. Não tenho lembrança agora não de ter visto. Comecem a prestar atenção. Se vocês forem, por exemplo, ali para as praias do Cauamé, por exemplo, tipo ali no Curupira, onde tem muita árvore. Nossa, no Curupira tem muito martim pescador. Então, eles ficam meio escondidos nas árvores. E aí, eles são muito rápidos. Eles são extremamente rápidos para pescar. Em Boa Vista tem muito, né? Então, vocês vão ver... Tem na beira do Rio Branco também, como eu falei, em açude. Cuidem se vocês forem em algum açude e tiver algum fio de luz por cima, que às vezes tem poste próximo. Pode ter martim pescador só de olho nos peixes, sabe? Então, às vezes até colocam uma tela, quando as pessoas têm açude, criam peixe para vender, às vezes colocam uma tela por cima do açude, porque os piscívoros podem começar a comer os peixes, sabe? O martim pescador é um que come muito. Ele é muito comum. Onde tem peixe, tem o martim pescador. Então, a partir de agora, comecem a cuidar, assim, perto da água. Em geral, esses piscívoros, eles são aves, falando de ave, né? As aves piscívoras, elas são extremamente discretas. Então, elas ficam paradinhas, imóveis para não chamar atenção, e aí elas dão um bote muito certeiro. Aí eles conseguem predar o peixe. Vocês viram que interessante como que ele mata o peixe para poder comer? Pra mim o vídeo tava travando um pouco, na verdade. Mas parece que ele bate ele no galhozinho. Isso, ele bate até matar o peixe. Aí depois ele engole. Para ser mais fácil dele poder ingerir. Às vezes o peixe não tá totalmente... não morreu ainda, mas ele tá meio desmaiado, digamos assim. E aí ele engole. Então aqui esse vídeo é um exemplo clássico assim, de como a predação pode ser uma relação positivo ou negativo, né? Para o martim pescador é ótimo, porque ele está comendo, mas para o peixe é ruim, porque ele vai comer o peixe inteiro. Opa. Aqui. Bom, estava falando dos carnívoros. Dentro dos carnívoros a gente pode ter insetívoro, pode ter piscívoro. Porém, a gente tem uma outra categoria de predador que é bem importante, assim, que é bem comum, que são os onívoros. Você sabe o que é um animal onívoro? Acho que é tanto de planta quanto de animais, né? Isso. Em geral, os onívoros, eles comem de tudo. E assim, lembra que eu falei que, no caso, ou de insetívoro ou de piscívoro, a maior parte da dieta é composta por um item e uma pequena porcentagem é composta por outra, né? No caso dos onívoros, não. Os onívoros comem de tudo eles comem pequenas proporções de tudo. Então, eles podem comer inseto, podem comer vertebrados, eles podem comer
perdão. Eles podem comer invertebrados, podem comer vertebrados, podem comer plantas, podem comer frutos. Aqui eu coloquei o primeiro exemplo que é o tucano. Tucano, gente, vocês conhecem tucano? Sim. Nossa, o tucano, a maioria das pessoas acha tucano legal, acha tucano bonitinho. Eu tenho muito preconceito com o tucano, porque eles são muito... Eles comem de tudo, gente. Eles comem de tudo, tudo. Eles comem fruto? Comem fruto. Mas eles também podem comer outros animais, comem... Eles vão comer inseto? Comem inseto também. Comem anfíbio, comem até passarinho. Quando eu fiz doutorado, eu coloquei rede de neblina para capturar passarinho. Mais de uma vez, os tucanos desciam na rede para comer quando o passarinho caía, sabe, na rede de neblina. O tucano descia lá e comia o passarinho. Eu chegava lá, tava só... Ele comia inteiro praticamente. Às vezes eu encontrava só um buraco e a pena, sabe? Aí eu sabia que o tucano tinha passado por lá. Tucano é um exemplo, mas a gente tem também o lobo-guará. Vocês conhecem o lobo-guará? Sim. Já ouvi falar. Não entendi a resposta. Sim, já ouvi falar. O lobo-guará foi... Falaram muito dele, acho que foi... Não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, por causa da nota de... É R$20 que é o lobo-guará? Não, R$200, gente, desculpa. R$200, foi ano passado. A nota de R$200 tem um lobo-guará estampado. O lobo-guará também, ele é onívoro, então ele come de tudo. Ele come fruto, ele come pequenos mamíferos, ele come ratinho. Não vou saber dizer se ele come anfíbio também, mas a dieta dele ela é bem vasta. Ela é bem variada. Beleza. Então, as principais, a gente vai ter... Eu poderia passar aqui o dia inteiro listando diferentes tipos de predadores que a gente tem. As principais categorias que vocês vão encontrar nos livros didáticos, nos artigos, nos trabalhos, vão ser o quê? Carnívoro. Aí dentro de carnívoro tem insetívoro, tem piscívoro. A gente vai ter os onívoros, que são os mais generalistas. Beleza. Então, agora que a gente já conhece, já sabe o que os animais podem predar, os diferentes tipos de predador que a gente tem, a gente já pode avançar um pouco mais na nosso estudo sobre presa e predador. Como é que funciona a relação presa e predador? O que é essa dinâmica que eu estou chamando presa e predador? Essa dinâmica nada mais é do que a relação. Uma relação de, digamos assim, equilíbrio. Como que funciona a relação entre presa e predador? Sempre será que vai ter muita presa disponível para o predador? Será que sempre vai ter muito predador? Então, essa quantidade de indivíduos, qual é o tamanho da população da presa? Qual é o tamanho da população de predador? O que acontece quando a gente tem muito predador? O que acontece quando a gente tem muita presa? Então, são essas coisas, isso que eu acabei de falar, que a gente estuda na dinâmica presa-predador. Eu vou voltar no gráfico do crescimento logístico. Toda aula a tendência é que esse gráfico volte, porque assim, ele é o gráfico base para a gente entender como uma população cresce, né? Então, algumas aulas a gente tem falado desse gráfico. Aqui, nesse eixo X, a gente tem o tamanho da população. E aqui, perdão, esse é o eixo Y. E no eixo X a gente tem o tempo. Então, conforme vai vindo aqui para a direita, o tempo vai passando. E conforme vai subindo aqui, a população vai crescendo. Quando a gente tem só uma população de uma determinada espécie, eu vou só revisar porque eu acho que é importante eu ficar repetindo para vocês poderem assimilar isso.
Eu vou falar desse crescimento logístico até vocês enjoarem. Então, no começo a gente tem poucos indivíduos, né, de uma população, aí a população vai crescendo, crescendo, até atingir a capacidade de suporte. Então, quando atinge a capacidade de suporte? Quando a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade. Geralmente, a capacidade de suporte ela é limitada pelos recursos. Beleza. Só que esse gráfico de crescimento logístico, na aula passada eu falei que esse gráfico ele não considerava predação. E na aula de hoje eu vou falar que esse gráfico tem outro problema. Porque ele não considera o quê? Ele não considera a predação. Será que uma população ela vai crescer assim, desse jeito? Crescimento lento, depois crescimento rápido, depois quando atinge a capacidade de suporte ela fica estável? Será que quando a gente tem um predador comendo os indivíduos dessa população, vocês acham que vai ser assim também ou não? Eu acho que não, como o gráfico está mostrando, a senhora falou, né, que não está considerando a predação. Talvez tenha alguma variância no meio do gráfico, não vai ser em formato de S, eu acho. Aqui, né? A gente vai ter uma variação tanto aqui no meio, como você falou, porém a gente também vai ter aqui em cima. Ó. Vocês lembram que quando a gente estudou só uma população, aqui em cima ficava reto, né? Que a mortalidade ficava igual à natalidade. Só que lembra, quando a gente tem uma predação, os indivíduos estão matando, o predador está matando a presa, né? Então a gente começa a ter uma taxa de mortalidade muito alta. Então assim, para poder tentar entender como que é o crescimento de uma população que tá sendo predada, como que é o crescimento populacional de predadores. Então, esses dois senhores aqui, o Alfred Locker e o Vitor Volterra, eles resolveram criar alguns modelos matemáticos para tentar entender como que era a interação entre presa e predador. Então, justamente, o que eles queriam investigar? Como que é o crescimento populacional? Será que as populações de presa elas crescem normalmente quando estão sendo predadas? Como que é o crescimento populacional dos predadores? Será que ambas vão crescer indefinidamente? Ou será que uma vai levar à extinção da outra? Por exemplo, o predador, será que vai levar à extinção da presa? Só que lembra, se o predador levasse a presa à extinção, ele ia ficar sem comida e ia ser extinto também. Então eles começaram a fazer algumas projeções matemáticas para tentar entender como que seria essa relação. Só uma coisa importante acerca desse modelo, para quem quer fazer mestrado em em ecologia, eu acho que é bem importante estudar esse modelo aqui, porque esse modelo proposto pelo Lotka Volterra despenca em seleção de mestrado. Despenca. Eu não falei para vocês, mas várias questões, as questões que eu estou dando para vocês, são questões feitas em provas de mestrado. Então, são questões de mestrado que já caíram no IMPA, que já caíram na seleção de mestrado em ecologia da UFAC, Federal do Acre, já caíram na UFG, Federal de Goiás, Federal do Mato Grosso do Sul, Federal de Minas Gerais. Então, eu estou dando questões de mestrado para vocês responderem. E esse modelo Lotka Volterra assim, é o que despenca. Então, só para quem tem interesse em fazer mestrado em ecologia, eu recomendo estudar a fundo esse modelo aqui de dinâmica presa-predador proposto pelo Lotka Volterra, porque isso despenca em prova. Tá, mas o que é esse modelo então, né? Eu tô falando que é importante, que cai muito, que as pessoas cobram muito, é muito discutido na ecologia. O modelo que eles propuseram é relativamente simples. Então,
Eu vou começar a ler o slide da direita para esquerda, de baixo para cima. A gente vai destrinchar esse slide aqui. O que é o modelo proposto pelo Lotka-Volterra prevê? Então, ele prevê oscilações na abundância de presa e predador. O que é a oscilação? É essa variação aqui que a gente está vendo. Olha. A gente vai ver, olha, população cresce, cai. Tamanho da população cresce, cai. População vai crescer, vai cair. Então, essas oscilações são isso. Abundância. Vocês lembram o que é abundância? Abundância é o número de indivíduos. Então, a gente pode ter, por exemplo, o que é abundância de predador? Número de predador. O que é abundância de presa? Número de presa. Então, o número de presa e de predador vai variar. Como que é, então, esse modelo do Lotka-Volterra? Vamos olhar aqui esse gráfico que está à minha esquerda. Em azul, a gente vai ter a presa. E em vermelho, a gente vai ter a linha indicando o crescimento populacional dos predadores. Repetindo, azul representa o crescimento populacional de presa e vermelho, crescimento populacional de predador. O que vai acontecer? Quando a gente tem uma determinada presa, a gente vai ter a população crescendo inicialmente, como foi previsto lá no modelo de crescimento logístico, que a gente já viu. No começo tem pouco indivíduo, os indivíduos começam a reproduzir muito, né? Só que nesse caso do modelo presa-predador, ao invés de a gente atingir um equilíbrio e começar a ter a taxa de mortalidade igual à natalidade, o que acontece? As presas começam a reproduzir, a população de presas começa a crescer, porém, quando a população de presas está crescendo, o que acontece? A gente tem muita presa disponível, logo vai ter muita comida, vai ter muito recurso disponível para os predadores. Então, quando a gente tem muita presa, começa a ter muita presa, os predadores começam a comer essas presas. E o que eles obtêm quando eles comem as presas? Eles obtêm energia. Então, os predadores começam a comer as presas. Eles têm energia para poder investir em reprodução, por exemplo. Então, os predadores eles começam a consumir as presas e vão começar a reproduzir muito. Conforme os predadores vão reproduzindo, eles vão precisar de mais comida, né? Então, eles vão comer mais as presas. Deixa eu pegar o laser aqui, que o meu mouse fica sumindo. Então, ó, tem o predador aqui. Quando eu tenho muita presa, os predadores começam a consumir. Tem muita presa, então eles passam a comer essas presas intensamente. Conforme os predadores vão se alimentando bem, eles ficam com energia para reproduzir. Eles começam a reproduzir. Quando reproduz, vai começar a ter cada vez mais predador. Logo, eles vão precisar de mais comida. O que é a comida deles? As presas. Então, a população de predador vai crescendo. Só que o que acontece? Conforme os predadores começam a comer as presas, a gente vai começar a ter mais mortalidade do que nascimento. Por quê? Vão comer as presas que iam reproduzir. Então, chega um ponto que a população de presa vai começar a cair. Cai. Quando a população de presa começa a cair, o que vai acontecer? A população de predador vai começar a cair também. Logo depois vai começar a ter uma queda no crescimento da população de predador. Por quê? Se as presas começam a morrer, o que vai acontecer? Vai faltar comida.
Se não tem comida, os predadores eles não conseguem se alimentar, então eles não vão ter energia para reproduzir e a população vai começar a cair. Só que o que acontece na sequência? Conforme a população de predador começa a cair, vai ter menos predador, logo eles vão consumir menos as presas. Então, quando a população de predador começa a cair, como os predadores não estão predando, tem menos predador predando as presas conseguem voltar a reproduzir e a população das presas vai aumentar. E aí depois, novamente, o que vai se repetir? Então, quando a população de presa começa a aumentar, vai voltar a ter mais presa, então os predadores podem voltar a consumir essas presas. Então a gente vai ter uma coisa cíclica, isso vai ser repetido. Ó, tô fazendo aqui mentalmente um gráfico imaginário, a gente vai ter essas oscilações. Então sempre vai ter, aqui em cima tem uma explicação, ó, do que a gente vê em cada parte. Ó. A gente vai ter sempre um aumento da população de presas, seguido de um aumento da predação. Então tem muita presa disponível, vai ter muita predação. Só que um aumento no número de predador vai levar a um declínio da população de presa, porque os predadores comem as presas. Então, à medida que a população de presa diminui, os predadores vão começar a morrer de fome e, com menos predadores, a população de presa pode voltar a subir novamente. Eu sei que é muita informação, vocês estão vendo isso pela primeira vez. Então, assim, a minha recomendação é que depois da aula, se vocês não entenderam isso, 10 horas eu vou botar esse vídeo aqui no YouTube, então vocês podem assistir de novo. E eu também vou deixar para vocês o capítulo do Hickliff, onde vocês podem ler isso. O Hickliff explica com outras palavras, ele dá alguns exemplos, então eu acho que vocês vão conseguir entender melhor essa relação presa-predador. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não, professora, para mim tá tranquilo de conta. Tá. Então, assim, por causa dessa oscilação no tamanho da população de presa e no tamanho da população de predador, a gente pode ter uma grande sincronia, né? Então, sempre o tamanho de presa vai determinar o tamanho da população de predador, aí o tamanho da população de predador vai determinar o tamanho da população de presa e assim por diante. Então a gente tem uma espécie de círculo vicioso, sabe? Onde um vai determinar, onde o tamanho da populacional da presa vai determinar o tamanho populacional do predador e vice-versa. Bom, o que o Lotka e Volterra, são duas pessoas, sugeriram foi um modelo matemático. Porém, isso já foi observado na natureza mais de uma vez. Aqui a gente tem um exemplo que é muito conhecido, vocês vão ver no livro do Hickliff, se vocês forem para o Begon, vai estar lá no livro do Begon também, que é o exemplo da lince e da lebre. A lince é esse carnívoro aqui, e a lebre ela é tipo um coelhinho. Eu não sei se tem algum, vocês chamam de algum nome especial aqui em Roraima? Não, eu chamo de lebre mesmo. Chama de lebre? Tá. É que no sul, eu esqueci agora como é que eles chamam. Eles chamam de outro nome lá. Então a gente tem a lebre é a presa e a lince é o predador. E aí o que foi feito? Entre 1850 e 1930, alguns pesquisadores eles ficaram monitorando qual era o tamanho da população de lince e qual era o tamanho da população de lebres. E o que eles observaram? Então, aqui a gente tem o tamanho da população. E aí o que a gente vê? Em azul a gente tem a lebre.
e em vermelho a gente tem a lince. Então vocês conseguem ver que quando uma cresce, enquanto uma população está crescendo, a outra cresce também, né? Só que quando a população de presa começa a cair, a população de predador também vai cair. Então, assim, a gente tem uma sincronia muito grande. A gente tem uma associação muito grande. Por quê? Porque nesse caso, a lebre come lince. Se não tem lince, a lebre não vai ter comida, vai morrer. Quando a lince morre, ela não vai predar a lebre. E aí a lebre vai poder voltar a crescer até que a gente tenha novamente muitas linces que vão voltar a comer as lebres e assim por diante. Então é um ciclo interminável. Então aqui, ó, só para vocês de novo verem, ó. Geralmente a população de presa cresce primeiro, depois cresce de predador. Ó, quando uma cresce, a outra começa a subir e assim por diante. Vocês acham que sempre a gente vai ter essas oscilações ou não? Entre abundância de presa e predador? Acho que sim, né? A senhora falou que era uma coisa cíclica. Uhum. Então, é uma coisa cíclica, a gente vai ver isso para muitas espécies, porém para não todas. Então, assim, a gente vai ter algumas exceções. Então, nem sempre a gente vai ter essa relação cíclica entre presa e predador. Por quê? Porque diversos fatores podem colaborar para que essa relação não seja tão perfeitinha. Então, eu vou apresentar para vocês agora alguns motivos que fazem com que essa relação entre presa e predador não seja tão perfeita. Lembrando, para muitas espécies, a relação presa-predador é assim, cíclica, é perfeitinha assim. Porém, para algumas espécies não. E aí, por que para algumas espécies essa relação presa-predador não é cíclica, bonitinha assim? Primeiro, a gente tem que considerar a ineficiência do predador. Você sabe o que é isso? Danilo, você sabe o que é a ineficiência do predador? Denise? Danilo saiu. O que você acha que é a ineficiência do predador? Acho que no caso não tem tanta agilidade assim, a presa tipo mais esperta. Exatamente. Então, assim, a gente tem predador muito esperto como a lince, vai ter predador esperto como a lince. Eu mostrei um pescador lá no começo, extremamente rápido, extremamente esperto, porém nem todo predador é esperto desse jeito, né? Então tem alguns predadores que tentam predar e não conseguem predar direito. Então, quando o predador ele é ineficiente, quando ele não consegue predar tantas presas quanto ele deveria predar, você percebe que nesse caso a presa tem vantagem, né? Porque ela consegue escapar dos predadores. Isso é um motivo que faz com que nem sempre aquela relação seja tão síncrona. Outro motivo bem importante é que, assim, se a gente for olhar, por exemplo, para a região temperada, lá para hemisfério norte em geral, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente for para a Europa, em geral, o predador ele vai ter poucas opções de presa. Então, assim, a gente vai ter aquela relação, aquela oscilação perfeita entre presa e predador. Porém, quando a gente vem para os trópicos, vocês acham que a onça só tem uma fonte de alimento? Não. Não, né? Eu coloquei aqui uma onça predando um jacaré e um tamanduá. Nem sempre a onça vai conseguir predar o tamanduá. Tem uns vídeos bem legais de tamanduá espantando onça, jacaré espantando onça.
a onça também pode comer outros tipos de mamífero, mamífero de pequeno e médio porte. Então, assim, quando um predador ele possui diferentes tipos de alimento, o que vai acontecer? Ele não vai precisar a viabilidade da população dele, o tamanho de uma população de onça, por exemplo, não vai depender só do tamanho da população de jacaré, por exemplo. Ou não vai depender só da quantidade de cutia que você vai ter no mato, ou da quantidade de paca que você vai ter no mato. Então, assim, quanto mais diverso for a fonte de alimento dos predadores, menos ele vai depender do tamanho, a alimentação dele vai depender menos da fonte, do tamanho populacional da presa. Porque assim, se não tem uma presa, se ele está numa época que a população de cutia, por exemplo, está diminuindo, eu posso comer paca, então. Então, quando está caindo uma fonte de alimento, quando o tamanho da população de uma presa está caindo, ele pode partir para outra. Então, isso influencia, isso pode fazer com que aquela relação presa-predador não seja tão cíclica. E um terceiro e último motivo é refúgio para a presa. Muitas vezes as presas elas se escondem. A gente tem que pensar que as presas elas não são burras. Então pode acontecer de uma presa se esconder num buraco, pode acontecer de uma presa ficar camuflada. Eu coloquei aqui exemplo do tatu. O tatu ele é expert em cavar buraco, toca assim para ele poder se esconder. Isso é muito importante, isso faz com que os predadores não encontrem eles. Se eu não me engano, por exemplo, onça pode comer tatu, só que vamos pensar, o tatu tá escondido. Vocês acham que a onça vai ficar catando em tocas ou vai tentar se alimentar de outro animal que está mais disponível ali, tipo uma anta, por exemplo? Então... Oi? Ela vai pegar a anta, né? Já que tá mais fácil. Né? Pra que ela vai ter trabalho pegando um animal que está escondido? Então, esses refúgios, essas tocas são muito úteis. Você sabe que bichinho é esse aqui? Não. Isso aqui é um tucutuco. Ele é um pequeno roedor que tem lá no Rio Grande do Sul. Ele fica em toca também. Ele fica escondido. Você percebe que ele é da cor da areia? Sim, acho que ajuda na camuflagem também, né? Exatamente. Então ele fica camuflado, fica escondido na areia. O tucutuco ele é predado principalmente por gavião, falcão. Se eles veem ele correndo na areia, eles podem ser cobras também podem comê-los. Então ficar escondido em toca é um jeito de tentar diminuir a chance deles serem predados e tentar fazer com que aquela relação cíclica entre tamanho de presa e de predador não fique tão perfeitinha assim. 9 Eu vou dar 5 minutinhos de intervalo para te tomar uma água e aí depois a gente volta, pode ser? Aí a gente vai para a parte final da aula. Ok, então. 9h35 a gente volta. Bom, então até agora eu estava falando sobre a dinâmica presa-predador, sobre como que o tamanho populacional de uma presa determina o crescimento populacional de um predador e vice-versa, né? Como o tamanho populacional do predador vai determinar o tamanho da população de uma presa. E agora, nessa parte da aula, a gente vai falar sobre algumas estratégias
que as presas elas desenvolveram contra predadores. Por quê? Porque assim, se os predadores sempre fossem efetivos, né? Se os predadores sempre conseguissem comer as presas estariam numa enorme desvantagem. Então, assim, ao longo de toda a história evolutiva, ao longo dos últimos milhões de anos, isso que eu vou falar a partir de agora não foi uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Então, são milhões de anos de evolução atuando. E o que aconteceu? Ao longo de todo esse tempo, a seleção natural, ela acabou selecionando algumas características, algumas adaptações que fazem com que diminuam as chances de uma presa ser predada pelo predador. Então, assim, eu vou, só para dar um spoiler, por exemplo, a coloração. Então, espécies com uma cor determinada passaram a ser mais... Indivíduos com uma determinada cor passaram a ser mais selecionados pela seleção natural. Então, acabou que esses indivíduos foram se fixando na população e hoje a gente tem indivíduos com uma cor... Eles conseguem fugir do predador. Eu vou falar mais explicitamente a partir de agora de vários exemplos, aí eu espero que isso fique um pouquinho mais claro. Bom, primeira adaptação que a gente tem de uma presa contra o predador é a coloração críptica, é a camuflagem. A Denise já tinha falado antes que o tucutuco, por exemplo, ele se camuflava na areia. Assim, a gente tem centenas, milhares de exemplos de coloração de camuflagem, né? De coloração críptica. Quando a gente fala que uma espécie é críptica, a gente está falando que uma espécie ela consegue se confundir com o meio. Você consegue identificar o que a gente tem nessas duas imagens, Denise, ou não? Nessa segunda parece um sapo, uma rã, não sei. Uhum. E no outro é um lagarto, um lagartinho, não sei. Isso, exatamente. Esse segundo aqui, na imagem direita, é um sapo-folha. Ele é um sapo minúsculo, ele é do tamanho de uma unha. Então, ele é muito pequenininho. E assim, se você olha de longe, você realmente diz que ele é uma folha. Porque assim, nesse ângulo da foto, eu acho que não dá pra ver, mas parece até que ele tem as ranhuras, tá vendo? Das folhas. Eu já vi esse sapo em campo e realmente é difícil de você detectar ele. Só se você estiver olhando com muita atenção. E o mesmo acontece para esse lagarto aqui, né, dessa imagem à esquerda. Se você olhar de longe, você vai achar que é uma folha, você não vai achar que é um lagarto. Esse é um exemplo de adaptação que as presas desenvolveram para tentar diminuir as chances de serem predadas, né? Então, lembrando que essas adaptações, elas surgiram via seleção natural. Então, o que aconteceu? Só para vocês entenderem como que esses caracteres foram se fixando, os indivíduos que tinham essa coloração, eles tendiam a sobreviver mais. Então, algum indivíduo teve alguma mutação, alguma coisa que levou a aparecer uma característica um pouco mais camuflada. Então, a tendência é que esses indivíduos conseguissem sobreviver mais e passar os seus genes adiante, e aqueles indivíduos que eram mais conspícuos, mais chamativos, viviam pouco tempo e não conseguiam reproduzir. Então, assim, com o passar do tempo, sempre os indivíduos que eram mais camuflados, eles tinham vantagens no sentido de conseguir viver mais, conseguir reproduzir, conseguir passar os seus genes adiante. Então, foi através desse mecanismo que a gente fala que essas adaptações foram surgindo e que a camuflagem foi se fixando nas populações de diferentes espécies. Nessa outra imagem aqui,
Você já viu essa ave aqui, chamada de urutau? Acho que sim, eu só não conhecia por esse nome. Chamam de mãe da lua também. Não sei se tu consegue ver, mas aqui nessa imagem a gente tem 2 indivíduos. Tô vendo que são 2, só que eu não sei o que é esse menorzinho. Esse menorzinho é o filhote. Ah, tá. Esse maior aqui é a mãe e esse menorzinho é o filhote. Em geral, o urutau ele fica próximo a galho, próximo a pedaços de pau. Então, também é difícil de você ver eles porque você acha que é um galho mesmo. Pode ver que ele é bem parecido aqui com o tronco. O tronco tem essas manchas brancas, esses pontinhos pretos, é muito parecido com ele. E isso é um jeito de tentar evitar ser predado. Na direita eu coloquei aqui um outro passarinho que, no caso dessa família aqui, que é a família Pipride, é uma família de passarinhos que a gente tem aqui na Amazônia. Eles são endêmicos da região neotropical, ou seja, são encontrados somente na região neotropical. Na Amazônia tem muito, no Viruá, por exemplo, a gente encontra. Se a gente for para Maracá, ali aqui ao norte do estado de Roraima, a gente também vai ver esses piprídeos. E por que eu tô falando deles? As fêmeas, elas são verdes. Elas são bem pequenininhas, elas têm cerca de 10 gramas, são muito pequenininhas. E elas são verdinhas, então nessa foto talvez você pense, é fácil de ver. Só que quando você tá andando numa mata verde, é tudo verde, é muito difícil de ver uma fêmea nesse tom de verde, verde musgo, verde oliva. Então isso também é uma estratégia de camuflagem. No caso dessas aves aqui, somente as fêmeas faziam ninho. Então, para as fêmeas não serem predadas, acabou que todas as fêmeas verdes foram sendo selecionadas ao longo da história evolutiva da espécie. E hoje essas fêmeas são altamente camufladas. É muito difícil de você ver elas no mato. Você vê em geral os passarinhos que são coloridos, que é preto, que é azul, que é amarelo, que é vermelho, mas o verde é extremamente difícil. Coloquei aqui cobras também, porque cobras têm uma capacidade incrível de se camuflar. Aqui, na minha esquerda, eu coloquei essa cobra aqui que é verde. Assim, nesse fundo branco, pode até parecer que ela não é uma espécie que está camuflada, porém, imagina que você está andando novamente numa mata toda verde e você tem esse bicho verde aqui. Você não vai conseguir ver. E o mesmo acontece com a pico de jaca, também é uma serpente que a gente tem aqui no norte. É uma serpente muito, muito, muito venenosa. Você já ouviu falar da pico de jaca? Já. Já viu presencialmente? Não, nunca cheguei a ver. Eu particularmente acho essa cobra linda, eu acho ela muito bonita. A coloração dela é estranho, porque eu tenho muito medo dessa cobra. Ela é feia no sentido de... Na hora que ela vai atacar, ela fica toda eriçada. E ao mesmo tempo eu acho ela muito linda. Que ela assim, se você olhar com atenção, a cor dela é o quê? É a cor da serrapilheira, né? Aquela serrapilheira são as folhas que ficam no chão. Então, quando você vai olhar a serrapilheira, você tem tanto folha que é nesse tom aqui, mais puxado para o marrom. Meu mouse sumiu. Você tem tanto folhas puxadas para o marrom, quanto você tem folhas pretas. Folhas que já estão mais decompostas, você tem galhos. Então, essa serpente aqui também é outra que é muito difícil de você ver. Em geral, pico de jaca, se você pega as bótopes também, jararaca. É muito fácil uma pessoa pisar numa jararaca, pisar numa pico de jaca, porque elas se camuflam muito bem.
Bom, então até agora eu falei o quê? Da coloração de camuflagem. A coloração de camuflagem está no extremo, né? Está no extremo de defesa contra predador. São animais que querem ser discretos, são animais que não querem ser vistos. Porém, num outro extremo, quando a gente vai considerar a coloração dos animais, a gente tem os animais aposemáticos. No caso dos animais aposemáticos, eles não fazem questão de se esconder, pelo contrário, eles querem ser vistos. Me veja, veja, predador, eu estou aqui. O que permite que eles sejam vistos, assim, que eles se mostrem para o predador? Em geral, tons como vermelho, amarelo, essas cores muito chamativas, esses animais que têm essas cores muito chamativas, em especial no caso de anfíbios, os indivíduos eles podem ter algumas substâncias tóxicas na pele, por exemplo. Então, assim, se eles forem predados, o predador vai morrer. Então, no caso desses sapos aqui eu coloquei 2 sapos dendrobatídeos. Dendrobatídeos são sapos, eles são bem pequenininhos também, eles são um pouco maiores que uma unha, são encontrados aqui na região amazônica. E assim, os dendrobatídeos, eles são altamente tóxicos. Então, assim, o predador pode ver ele e, ao mesmo tempo, o predador não vai querer predá-lo. Por quê? Porque a cor desses sapos indica, olha, eu sou venenoso. Se você me comer, você pode até me comer, mas eu vou morrer e você vai morrer também. Então, assim, essa coloração aposemática permite que algumas espécies elas consigam ser coloridas e, ao mesmo tempo, que elas consigam sobreviver. Então, assim, a gente tem de um lado coloração de camuflagem, que é não me veja, e do outro lado a gente vai ter a coloração aposemática, que é me veja, mas ó, eu tô avisando que eu sou venenoso, eu sou perigoso. Então a gente tem esses 2 extremos. Em relação à coloração, quando a gente está falando de aposematismo, por exemplo, a gente precisa falar do mimetismo. A gente tem 2 tipos de mimetismo. A gente vai ter o mimetismo mulleriano e a gente vai ter o mimetismo batesiano. O que acontece? Nesse caso de mimetismo, os animais eles também vão usar a coloração para poder comunicar, para poder passar uma mensagem para o predador. No caso do mimetismo mulleriano, o que acontece? Eu vou ter animais com essas cores de advertência, que podem ser laranja, vermelho, amarelo, são cores muito chamativas. E o que vai acontecer? Várias espécies, elas vão passar a adotar esse mesmo padrão de coloração, justamente para poder advertir um predador. Eu falei antes dos sapos, porém, um exemplo mais clássico que a gente vai ter de mimetismo mulleriano são no caso dessas borboletas monarca. Você já viu essas borboletas laranja? Sim, já vi bastante. Em geral, essas borboletas, elas são tóxicas para o predador. Então, assim, não é bom se você é um predador, se você é um insetívoro, por exemplo, não é recomendado que você consuma essas borboletas, porque elas são tóxicas. E o que o mimetismo mulleriano tem de especial? Aqui a gente vai ter diferentes espécies. Então, aqui a gente tem uma espécie de borboleta, aqui a gente tem outra espécie de borboleta, e aqui na terceira linha a gente tem outra espécie. O que elas têm em comum? Elas são muito parecidas. Então, elas são extremamente parecidas. Todas elas têm aquela coloração de advertência,
O predador, ele não vai, quando olhar uma borboleta dessas, ele não vai saber se aquela borboleta da espécie tal ou da espécie tal. O que ele vai saber é, olha, essa borboleta ela tem aquela coloração aposemática, eu não posso comer. Então, assim, a gente começou a ter convergência de várias espécies que têm exatamente a mesma cor, são muito parecidas, e essa cor serve para protegê-las. Isso a gente chama de mimetismo milleriano. Então, mimetismo esqueci o que eu ia falar. Mas assim, o que importa é que são várias espécies que adotam o mesmo padrão de coloração e essas cores, novamente, repetindo, são aposemáticas, então os predadores vão evitar consumir esse tipo de presa. Lembrando, todos esses aqui, quando a gente está falando de mimetismo milleriano, todas essas presas de fato são tóxicas. Elas têm uma cor aposemática, indicando, olha, eu sou tóxica. E, de fato, elas são tóxicas. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns casos a gente pode ter um plágio, a gente pode ter uma cópia fake. Quando a gente tem essas cópias fake, a gente fala que a gente tem o mimetismo batesiano. Por quê? No mimetismo batesiano, a gente vai ter animais também com cores aposemáticas, mas eles são como uma cópia fake, eles são uma cópia paraguaia, eles são uma cópia chinesa. Então, uma presa ela passa a imitar a cor de um animal que é realmente venenoso para tentar enganar o predador. Então, um exemplo mais clássico que a gente tem é a coral. Aqui eu botei 2 exemplos de corais que a gente vai encontrar aqui no estado de Roraima. A gente sabe que o vermelho é uma cor aposemática, então ela causa repulsa pelo predador. E a gente tem a coral verdadeira. A coral verdadeira ela é venenosa, ela tem peçonha. Então os predadores sabem que tem que evitar a coral verdadeira. Porém, a gente vai ter também o quê? A coral falsa. A coral falsa ela não tem peçonha, ela não é considerada peçonhenta, né? Então ela não vai causar danos para o predador. Se o predador consumi-la, não vai acontecer nada. Porém, ela tenta enganar, ela tenta fingir que ela é igual para poder fugir dos predadores. Esse é o mimetismo batesiano, tá bom? Isso também é uma outra coisa que cai bastante em seleção de mestrado em ecologia. Então, assim, para quem quer seguir essa carreira, quer seguir no mestrado, doutorado em ecologia, é recomendado estudar predação. Pode parecer uma coisa meio óbvia, meio simples, mas se você vai estudar, vai se aprofundando, você vê que no caso quando você fala em predação, não é nada simples. Pelo contrário, você tem mecanismos que podem ser complexos, então assim, eu recomendo que se vocês querem seguir na carreira, querem seguir na área da ecologia, estudem o modelo Vlodka-Volterra, em especial os tipos de mimetismo. Mimetismo milleriano e batesiano. Bom, então o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Os conceitos sobre predação eram esses. Se vocês olharem no livro do Reclefs, no livro do Gotelli, no livro do Begon, possivelmente vocês vão ver muito mais coisas sobre predação. Como eu falei, predação é um mundo. Porém, eu acho que para vocês, graduandos, quase graduados, os principais conceitos que vocês vão precisar saber por hora são esses, tá bom? Para a gente poder ver, para eu poder ver se vocês conseguiram entender de fato o conteúdo ou não, eu quero que vocês respondam 2 perguntas. Então, considerando o modelo Vlodka-Volterra, eu até coloquei esse gráfico aqui, que é o mesmo gráfico que eu apresentei antes para vocês.
Só que antes ele estava com linhas azuis e vermelhas, agora ele está com pontilhado e linhas contínuas. Respondam. Por que a gente tem um desencontro entre os picos das curvas da população de presa e predador? E 2. Se as presas elas conseguem reduzir o seu risco de predação se escondendo, por que elas não se escondem o tempo todo? Então, vocês têm até amanhã de noite para me mandar essas duas questões. Recomendo que vocês leiam o livro do capítulo do livro do Recliffe, que eu disponibilizei lá no Classroom. Eu não lembro de cabeça agora qual é o capítulo, mas eu vou colocar lá na sala de aula virtual só para confirmar. Mas eu acho que é o capítulo 17. Vou confirmar com vocês, tá bom? Aí lá no livro do Recliffe, ele explica de novo por que a gente tem esse desencontro, por que os animais não se intocam sempre, por que os animais não ficam escondidos o tempo todo. E além de ajudar vocês a resolver os exercícios, o capítulo do Recliffe ele pode ajudar a entender melhor o conteúdo. Tá certo? Tem alguma dúvida?